Aleluia. Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Judas. Judas capítulo 1, versículo 10. Judas capítulo 1, versículo 10. Fica antes de Apocalipse. Abre o Apocalipse, voltando Judas. Pega aqui, por favor, Érica, esse caderno. Judas capítulo 1, versículo de número 10. Esse Judas não é o Judas que traiu Jesus, tá? Esse Judas é o irmão de Jesus, o segundo filho de Maria, que também era apóstolo. Haviam dois Judas que foi chamado para ser discípulos. Um que é o Iscariotes, traiu Jesus, e esse Judas aqui que nós vamos ler é o Judas Tadeu, irmão de Jesus e apóstolo do Senhor. Judas capítulo 1, verso 10. Nós vamos ler até o verso 16. Pode abrir um pouquinho o fundo musical aqui para mim? Eu quero convidar você a ficar em pé, só para a gente fazer a leitura da palavra. E aí depois vocês tomam o assento de vocês até o final da mensagem, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor: estes, porém, falam mal do que não sabem, mas aquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa, e pereceram na rebelião de Coré. Estes são manchas em vossas festas de amor, quando festejam convosco, alimentando-se sem temor. São como nuvens sem água, levadas pelos ventos. São árvores cujos frutos são secos, 2 vezes mortas, desgarradas. 13. São como ondas impetuosas do mar, que espumam a sua própria vergonha. São estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. E também Enoque, o sétimo depois de Adão, deles profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 dos seus santos, para fazer juízo contra todos, e convencer todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos, que andam segundo os desejos da carne, e cujas bocas proferem palavras arrogantes, admirando as pessoas para ter sobre elas vantagem. Coloque a mão no seu coração. Pai, no nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que será ministrada nessa noite. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que a tua igreja possa entender qual é a mensagem de hoje. Aprove a tua bondade, chegarmos aqui para ministrar mais um culto. Que o Senhor cresça e eu diminua, e que a tua glória e que o teu nome seja adorado e glorificado. Exalta, Senhor, o teu nome em nosso meio. É assim que nós queremos orar e agradecer no nome de Jesus. E você diz? Aplauda ao Senhor, pode tomar o seu assento. Antes da gente entrar nesse texto de Judas, deixe-me dizer algumas coisas. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus respondendo aos discípulos, Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a gente tem que entender uma coisa: você não vai conseguir algo mais claro sobre o caminho para o céu do que isso. Podemos nos perguntar por que muitos têm dificuldade de entender uma verdade tão simples. Mas, da mesma maneira que Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, é aquele que é o intermédio para levar a pessoa à presença de Deus, há também um inimigo da verdade, e a Bíblia chama ele de Satanás. Se você ler o texto de Judas inteiro, a partir do versículo 1, o protagonista da história é Satanás.
E Judas está comparando 3 atitudes de pessoas que vieram inspiradas no próprio diabo, né? Que foi, aleluia, Caim, Balaão e Coré. Tem tradução que diz Corá, Coré ou Corá, vou usar Coré. Então, Jesus chama Satanás de o pai da mentira, o criador, a fonte da mentira. Em João 8,44, Jesus disse: porque entre vós tendes por pai o diabo, e querem satisfazer os desejos do vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, como mentiroso, as táticas do inimigo é torcer e distorcer a verdade de Deus para enganar as pessoas. É triste dizer que ele tem sido muito eficaz, e ele tem tido muito êxito em arrastar pessoas para longe do verdadeiro caminho de Jesus, levando-as a seguir um substituto insuficiente. E aí Judas Tadeu, ele escreve a carta, aleluia, sobre 3 caminhos que os homens seguirão após, e os homens ainda seguem após os seus caminhos. No versículo 1 desse mesmo livro de Judas, ele começa dizendo assim: ai deles, porque foram pelo caminho, capítulo 1, versículo 11, ai deles, porque foram pelo caminho de Caim, e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão, e pereceram na rebelião de Coré. Eu vou falar e vocês repetem comigo. Diga assim: Caim, muita gente para pouco barulho, diga Caim, Balaão e Coré. Mais uma vez, diga Caim, Balaão e Coré. Judas estava denunciando e dizendo: ai deles, ai destes que seguirão não o caminho da verdade, mas o caminho de Caim, Balaão e Coré. Eu quero começar falando de Caim. Caim fez as coisas da sua maneira, rejeitando o sacrifício de sangue. Caim é um tipo de crente natural, religioso, que acredita em um Deus, em uma religião, mas depois da sua própria vontade, que rejeita a redenção pelo sangue. Deus exigia sacrifício de sangue, mas Caim mudou a exigência de Deus para agradar a si mesmo. Abel sacrificou um animal. Quando Adão e Eva pecou, Deus teve que matar um animal, porque o sangue derramado era o preço, aleluia, que Deus aceitava para a remissão dos pecados na antiga aliança. Mas Caim rejeita oferecer o sacrifício de sangue e faz as coisas da sua maneira, do seu jeito. Isso continua até hoje. Muitas pessoas religiosas desejam remover o poder, remover a submissão à liderança, remover a necessidade do sangue. Por quê, pastor? Porque o sangue derramado é muito ofensivo para algumas pessoas. Estamos vendo essa mesma atitude em um número de igrejas que tiraram o sangue de Jesus para fora da sua doutrina. Pegaram o sangue, o sacrifício, a nova aliança, e estão considerando fazê-los. Não, nós aqui fazemos do nosso jeito. Nós temos o nosso projeto, nós temos a nossa forma. E todas as vezes que os caminhos que a gente segue, que os métodos do homem substituem os caminhos que Deus estabeleceu, Deus retira o seu poder, Deus retira a sua bênção, e o pior de tudo, Deus retira aquele que é responsável para trazer conserto, santidade no meio do seu povo.
Então Caim tenta mudar a ordem de Deus para agradar os próprios desejos. Malaquias capítulo 3, versículo 6, a Bíblia diz assim: porque eu sou o Senhor e não mudo, isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Há aqueles hoje que querem seguir esse caminho. Eles querem adorar a Deus do seu jeito, da sua maneira, nos seus próprios termos, em vez de adorar a Deus em espírito e em verdade. Então você observa que é mais do que apenas a sinceridade de alguém. É seguindo o caminho de Caim. Caim não queria oferecer o que Deus exigia. Alguma vez, você já ouviu alguém dizer assim: eu adoro a Deus, mas eu faço isso da minha própria maneira. Eu vou à igreja, mas eu tenho que ir do jeito que eu quero. Eu acho que é desse jeito aqui que está correto. A igreja diz que não pode, mas na minha opinião, eu acho que pode. O que é isso? São aqueles que seguem o caminho de Caim. Era exatamente o que Caim estava fazendo. Culto na Bíblia é sempre dirigido para Deus, para a sua glória. E a adoração é para o seu próprio prazer. Então a gente tem que entender que não é para o nosso prazer, não é para o nosso entretenimento. A verdadeira adoração, o verdadeiro culto é dirigido sempre a Deus. 1 João 3,12, a Bíblia diz assim: não sendo como Caim, que era do maligno, e matou seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más, e a do seu irmão justas. Eram justas. Nós precisamos entender isso. Eu entendo que às vezes a forma com que você acha que o culto tinha que acontecer e tinha como ser, parece ser a melhor, mas não é do jeito que eu quero, é do jeito que Deus exige. Eu entendo que muitos não se agradam, porque esse tempo, eu queria que fosse mais louvor, eu queria ter mais oportunidade de saudação. Não, eu acho que a palavra está cansativa demais. Seguindo o caminho de Caim. Não, pastor, eu estou sendo aqui sincero, mas sinceridade sem amor é arrogância, é princípio de soberba, é orgulho. E quantos de nós estamos dentro da casa do Senhor, no ambiente de culto, e não estamos querendo nos submeter àquilo que a igreja já estabeleceu dentro da palavra, para o que é culto, para o que é doutrina, para o que é adoração? Nós achamos que a nossa opinião é mais importante do que o que a igreja estabeleceu. Nós achamos que a nossa visão está mais correta do que aquilo que a igreja definiu. E se ensoberbecendo, andam pelo caminho de Caim. Abel, ele sacrificou o cordeiro, derramando sangue sobre o altar. E Caim levou frutos. Ora, Caim poderia ter levado qualquer outra coisa, mas Caim queria fazer do jeito dele. Por mais que você ache que o seu jeito é melhor do que aquilo que Deus estabeleceu, faça do jeito que Deus está exigindo. Aleluia. Então o texto vai dizer: por que Caim matou Abel? Porque as suas obras eram más e a do seu irmão era justa. Quando Caim leva o sacrifício para oferecer no altar a Deus, Deus já havia observado Caim muitas outras vezes. A Bíblia não dá detalhes dessas obras más que Caim fazia, mas faz questão de dizer que Deus conhecia aquelas obras.
Ainda que a gente não consiga imaginar o que é que Caim fazia, porque obra, a palavra obra é serviço, é trabalho. Mas Deus conhecia, e Deus sabia que eram más. E por causa disso, ele mata o irmão de sangue, mata o próprio irmão, porque não aceita que o irmão receba de Deus aquilo que ele achava que deveria ser dele. Estão cheios de Caíns dentro da casa de Deus. Caíns que matam, se possível for, destroem a vida do outro, denigrem a vida do outro, desgraçam a vida do outro, matam o outro se necessário for, para que ele possa ocupar o lugar na presença de Deus. O texto diz que quando Caim mata Abel, o sangue de Abel começa a clamar por justiça no altar de Deus. Aleluia. Segundo, Balaão. Quem é Balaão? Balaão, ele tentou se comprometer com o mundo. O caminho de Balaão, 2 Pedro capítulo 2, versículo 15, diz assim: os quais, deixando o caminho correto, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Balaão foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus, e ele estava disposto a dizer o que o maior lance quisesse que ele dissesse. O que é que eu vou ganhar? O que é que você vai me dar para que eu, como profeta, amaldiçoe esse povo? O texto vai dizer: amou o prêmio da injustiça. Apocalipse 2,14 fala da doutrina de Balaão. Diz assim o texto: entretanto, algumas coisas tenho contra ti, porque tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, introduzindo a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos e a se prostituírem. Uma vez que Deus não permitiria que ele amaldiçoasse o povo de Israel, Balaão ensinava a Balaque a fazer o povo pecar contra Deus. Ele tentou amaldiçoar o povo. Deus disse: não amaldiçoe o que eu abençoei. Ele voltou: não posso amaldiçoar, porque Deus disse que ninguém amaldiçoa quem ele abençoa. Mais uma vez ele vai amaldiçoar o povo, e Deus disse: não amaldiçoe quem eu abençoei. E aí se reúne Balaão e Balaque. Como é que nós vamos fazer para Deus amaldiçoar o povo? Porque Deus disse que abençoou, e ninguém pode amaldiçoar. Então apenas o próprio Deus pode retirar a bênção e lançar uma maldição sobre eles. Aí Balaque e Balaão combinaram: já sei como nós vamos fazer. Vamos ensinar o povo a pecar. Vamos ensinar o povo a tropeçar. Porque se eles pecarem, a bênção de Deus recai e vem sobre eles terrível maldição. Então era isso que estava acontecendo na igreja do Apocalipse. Ensinar os outros a se corromper, ensinar o povo de Deus a pecar, é tão errado quanto fazê-los por si mesmo. Já viu esses que estão na igreja? Aí a gente diz assim: ó, irmão, tu não é casado, não toma ceia, espera para casar, faz as coisas certas. Aí o outro diz assim: não, isso é besteira, pastor não pode proibir ninguém de cear. É verdade, vai lá na fila, entra, pega e come. São os que estão no caminho de Balaão, que ficam cozinhando o juízo dos outros para fazerem diferente do que a igreja está ensinando. E estão dentro da igreja. Não está, o texto não fala de ímpios. O texto está falando de crentes
que estão ensinando os outros a pecarem, a desobedecerem. E o texto vai dizer que esta era a doutrina, o ensino de Balaão. Ele propagou a injustiça no meio do povo de Deus. Se você ler as cartas à igreja do Apocalipse, você vai ver que na igreja de Pérgamo estavam fazendo a mesma coisa. A igreja dizia: é assim que tem que ser feito. Aí se juntava um ou dois metidos a inteligente, que sabe mais do que todo mundo, os teólogos da internet, que não congrega, não ajuda ninguém, não visita ninguém, não faz obra nenhuma, mas quer ensinar a igreja, quer ensinar os pastores como é que tem que ser a doutrina. Se juntam dois ou três e começam a dizer: não, o correto é assim, isso é besteira. Hoje não se fala mais em espiritual. Se você sobe aqui para falar sobre o mundo espiritual, estes que se fazem sábios e são loucos, riem da nossa cara. Hoje se fala sobre dízimo, sobre oferta, sobre casamento, sobre ceia, sobre comunhão, sobre batismo. Eles riem da nossa cara. Isso é negócio de gente antiga. São aqueles que propagam uma doutrina de Balaão. E essa prática de ensinar, de incentivar o povo a fazer diferente do que a igreja construiu, Deus vai cobrar. Essa prática continua hoje com aqueles que buscam compromisso com o mundo. Irmão, se tu quer pecar, não quer casar, então não fica fazendo a cabeça dos outros, deixa os outros casarem, não case você. E os jovens, vou te falar um negócio, mas vou ficar calado. Vou mudar aqui a palavra. O fogo está alto, quer pecar? Não incentiva os outros a ir contigo, peca você. Se você não quer obedecer, se você não quer se enquadrar, se você não quer fazer o que a igreja construiu, instituiu, em nome de Deus e no poder do Espírito Santo, que não faça você. Entra, senta, sai, mas não fica influenciando outras pessoas. Não faça isso. Muitas vezes ensinamos as pessoas a pecar em pelo menos 3 maneiras. Ensinamos as pessoas, aleluia, pelas palavras, pelas atitudes e pelas coisas que aprovamos. E qual foi o erro de Balaão? Judas 1:11. Ai deles, porque foram pelo caminho de Caim e por amor do lucro se atiraram no erro de Balaão e pereceram na rebelião de Coré. Ele pensou que Deus iria ver as coisas do jeito que ele via. Esse é o nosso problema. O erro de Balaão foi que ele raciocinou de um modo natural. É simples. O que fazia sentido para ele era que se Israel estava fazendo algo de errado, então Deus queria que ele amaldiçoasse. Ele disse: olha, tem um jeito da gente amaldiçoar o povo sem eu ser prejudicado. Nós vamos dizer ao povo que eles podem fazer isso, e aí quando eles fizerem, tenho certeza que Deus vai mandar eu amaldiçoar eles. Porque se a salvação é individual, e eles estão pecando, e eu não estou, eles estão fazendo porque querem, eu estou só dizendo, ninguém é obrigado a fazer, então Deus não vai me castigar. Olha, que ideia. Olha que coragem. Na cabeça dele, né? Ele não conseguiu reconhecer que o amor de Deus pelo seu povo era grande, era longânimo, que Deus não vê como o homem vê. E através da cruz de Cristo, Ele tornou possível redimir o pecador enquanto condena o pecado. Na antiga aliança, quando um pecador pecava contra a lei de Deus, o pecador
era morto e exterminado com o pecado. Agora não é mais assim. Agora Deus separa o pecado do pecador. E o pecador só vai ser destruído com o pecado se agarrar a ele. Se agarrar ao pecado. Aqueles que pensam que cabe ao homem ir a Deus, quando é na verdade Deus quem vem ao homem. É impossível para a gente compreender a graça de Deus. E na cabeça de Balaão ele disse: eu posso até morrer, mas se eu fizer o povo pecar, eu levo todo mundo junto. E foi totalmente diferente. Deus castigou o povo, mas não destruiu eles, por causa do seu amor, da sua benignidade. E terceiro, Coré. Coré rejeitou a autoridade que Deus colocou. Deus havia dado a Moisés grande autoridade. Êxodo 4,16, a Bíblia diz assim: e ele falará por ti ao povo, e assim ele te será por boca, e tu, Moisés, será para ele como Deus. O que Deus estava dizendo é: eu não falarei ao povo, o que o povo vai ouvir de mim passará pela tua boca primeiro. Depois Moisés disse a Deus que ele não era eloquente o suficiente para ser o porta-voz de Deus. Mas Deus disse a Arão, irmão de Moisés, que poderia ir com ele, mas que Moisés colocaria as palavras na boca de Arão. Moisés, ele tinha dificuldade de falar. Aquelas pessoas que falam, a gente não entende direito, né? Fala meio embuluado. Aí ele falava para Arão, e Arão falava para o povo. Então, Deus estava dizendo a Moisés: Moisés, você é o meu porta-voz, e Arão, o teu porta-voz. Eu falo para você, você fala para Arão, e Arão fala para o povo. Aleluia. Se Arão quisesse saber a vontade de Deus, tinha que perguntar a Moisés. Então, quem era Coré? Coré era bisneto de Levi. No entanto, veja bem, ter uma herança divina não é garantia de que terá um bom comportamento. É filho de crente não significa que é crente. É filho de uma mulher de Deus não significa que é que é menina de Deus. Nós temos que entender isso. Você tem que crescer por si mesmo, não importa quão valor alto tem os seus familiares. Da mesma maneira é o contrário. Não é porque o pai não presta que significa que o filho não vai prestar. Não é porque a mãe não vale nada que significa que a filha também não vai valer. Não, cada um deve crescer por si mesmo. E quem era Coré? Coré foi rebelde com Deus. Foi rebelde contra Moisés, que era o representante de Deus. Coré era um levita da clã de Coate, um dos que estavam trabalhando na tenda da reunião. Coré era basicamente alguém que estava abaixo somente do sacerdote. Mas Coré não se contentou com essa posição. Ele queria mais. Ele queria ser elevado. Ele queria ser poderoso. Ele queria um lugar mais alto. Ele queria um lugar de destaque. E aí Coré se juntou com Datã e Abirão e conseguiu convencer 250 líderes do meio do povo de Israel. E eles se levantaram contra Moisés e contra Arão. Eles disseram: o Senhor está entre nós todos. O Deus que fala contigo, Moisés, fala comigo. O Deus que te tirou do Egito também me tirou. Eu tenho o mesmo direito que você. Já viu alguém falando assim? Ele chama todos nós de santos. Ele chama todos nós de seu povo. Então Moisés, por que é que você é o único que tem a palavra final? Por que é você que decide? Está no texto, Números capítulo 16. Por que que Arão é o sumo sacerdote e não nós? Por que que só os seus filhos são os descendentes sacerdotais de Arão? Aí Moisés, ouvindo o que Coré disse, Moisés vai olhar para ele e vai dizer assim: amanhã
Deus vai mostrar quem é quem aqui. Se o que você está dizendo, que pode mandar como eu, amanhã, Deus vai dizer quem é que manda mais, quem é que manda igual, quem é que manda diferente e quem é que manda no meio aqui. Aleluia. Moisés olha para ele e disse assim: só uma intervenção. Se Deus não falar, vocês não vão parar com essa rebelião. Diz o texto que Deus abre a terra se abre, aleluia, e engole Coré e tudo o que ele tinha. Aleluia. Diz também que os 250 que foram na cabeça de Coré contra Moisés foram todos mortos por fogo. Todos foram mortos por fogo. Sabe por quê? Porque Deus, desde a antiguidade, escolheu liderar o seu povo através de homens, de líderes. Os desigrejados, eles pegam o texto de Atos, aonde Pedro diz assim: importa obedecer a Deus do que aos homens. Para dizer assim, não posso obedecer a ninguém, eu tenho que obedecer a Deus. Se Deus mandou, eu não quero saber do que o pastor vai falar, eu não quero saber do que o líder vai falar, porque Deus falou para mim, né? É assim que a gente faz? Isso é doutrina de Coré. Pega o texto, ó, distorce o texto. Quem é Coré? Quem é Coré? Caim e Balaão são os que seguiram o caminho de Satanás. Está no texto. Quando o texto diz assim: importa obedecer a Deus do que os homens, Pedro está respondendo aos líderes judeus, porque os judeus não queriam que Pedro falasse sobre Jesus Cristo. E aí Pedro disse: o quê? Vocês querem me impedir de pregar sobre o sacrifício de Jesus? Sobre a ressurreição de Jesus? Importa obedecer a Deus do que os homens. Olha como a gente distorce as coisas, né? Quem eram os homens que eles não iam obedecer? Eram os outros que estavam contra a pregação da palavra. Então Deus escolheu liderar o seu povo através de homens. Gênesis, Deus levanta um líder. Êxodo, Deus levanta um líder. Nas cartas menores, Deus levanta líderes. Nos profetas, Deus levanta líderes. Nas cartas poéticas, Deus levanta líderes. Nos evangelhos, Deus levantou um líder. Na igreja do Nova Aliança, Deus levantou um líder. No Apocalipse, vai ter 2 testemunhas pregando. Quando a igreja não estiver mais aqui, Deus levantou líderes. Como é que a gente tem a coragem de dizer assim: eu não obedeço a homem, eu obedeço a Deus? Quem não obedecem aos homens, não obedecem a Deus. Nós precisamos entender o que Judas está dizendo aqui. Quem não obedece ao homem da terra que Deus instituiu, não está obedecendo a Deus. Ai, pastor, eu não concordo. Então vamos fazer igual Moisés fez. Você vem aqui, nós vamos orar e vamos dizer assim: Senhor, amanhã mostra quem é que manda, e a gente vai ver quem é que a terra vai engolir, se é eu ou você. Não tenho medo nenhum. Vamos. Já passaram aqui, irmã Sandra, muitas pessoas que disseram para mim: não concordo com isso. Eu disse: mas é pecado? Não, mas eu não concordo com o método que você usa aqui na igreja. Eu disse: então abra uma igreja, ganhe um povo, cuide de um povo, porque você não vai pastorear o povo que Deus mandou para eu pastorear. Você não vai. As portas de entrada é a mesma de saída. Se permanecer, precisa obedecer aquilo que Deus instituiu através da liderança.
Não vamos admitir que Coré faça o que bem quer dentro e no meio do povo de Deus. Não. Então Deus condenou Coré, os 250 líderes, Natã e Abiú, porque eles queriam disputar com Moisés. Igreja, deixa eu falar um negócio aqui para vocês, que eu apanhei já demais, eu não quero que vocês apanhem. Não bata a cabeça com quem está liderando alguma coisa na igreja. Não bata a cabeça, você não vai ganhar. Você não vai para frente nunca. Mas ele está errado. Mas o que ele fez foi injusto. Não bata a cabeça. A Bíblia diz que a liderança está nas mãos dele, e ele coloca e tira a hora que ele quiser. Não bata a cabeça. Quando o pastor Fábio, meu presidente, eu quero conversar alguma coisa com ele, pedir para mudar alguma coisa no ministério, eu que não sou burro nem nada, eu não vou brigar com ele. Mas já estamos juntos há 8 anos. Eu faço todo um arrudeio. Primeiro dou logo um abraço. Pergunto se ele está bem ou não. Digo, pastor, eu queria falar um negócio com o senhor. Aí mando o Érica fazer café. O senhor está com fome, o senhor está... No final, eu digo, eu queria mudar isso aqui. O que o senhor acha? Porque se você for bater de frente com alguém que está acima de você, você não vai prosperar. Eles não concordavam com o que Moisés estava fazendo, mas Deus mostrou que mesmo não sendo a melhor maneira, ainda era Moisés quem falava por Deus ali no meio do povo. Então, a verdade é que os filhos de Deus não devem se permitir entrar em disputa com os líderes que lideram conforme a palavra de Deus. Sim, pastor, mas o pastor ali estava em prostituição. Estava em prostituição, tu viu, tu tem prova? Então pode mandar ele se embora, pode se levantar contra ele, pode denunciar, porque ele está fora da palavra. Agora, se o que você está dizendo é porque você não concorda, aí não tem o que se fazer, tem que obedecer. Tem que obedecer. Então, a gente não pode ficar na posição de Coré. E aí Judas nos dá 3 exemplos do Velho Testamento sobre ir no caminho de Satanás. Deus nos chamou para seguir o caminho da verdade, não para rejeitar e fazer da nossa própria maneira. Muitos pensam que não importa para Deus, que Ele vai esquecer os seus pecados, mas Deus deixa claro que Ele deseja do seu povo. Então Caim, o caminho da rejeição; Balaão, o caminho do compromisso com o mundo; Coré, o caminho da rebelião. Então qual caminho nós vamos seguir? A decisão é nossa. Agora a gente tem que escolher com sabedoria. Nossa decisão terá um grande impacto sobre aquele que amamos. Por causa de Coré, toda a sua casa foi destruída. Porque tem decisões que nós tomamos que a nossa família é obrigada a ir junto. Imagina você como o chefe de família decide por causa de uma besteira ir morar em outra cidade. Tu acha que tu vai morar lá, tua mulher e os filhos vão morar aqui, vai viver? Não. O que um decide dentro de casa, toda a família sofre junto. Por isso que nós temos que ter cuidado. Podemos até optar em seguir o Senhor na verdade da sua palavra e receber a bênção, ou podemos optar em seguir o nosso próprio caminho e trazer sobre nós o juízo. Então qual caminho nós vamos escolher? Qual caminho? Qual caminho? O movimento rebelde de Coré, era um movimento dos levitas, porque ele fazia parte dos levitas, liderado por Datã, Abirão e On, que era da tribo de Ruben. E aí eles sentiram inveja da liderança de Moisés e de Arão, e fizeram o que fizeram, e sofreram o que sofreram. Então é por isso que nós não devemos ter medo, né? A gente tem aqui muitos ministérios, nós temos aqui muitos, tem as mulheres, tem os jovens, a juventude, as crianças, o ministério do louvor, os obreiros, né? Tem o evangelismo, aí tem a visita.
e por aí vai, que eu não me lembro de tudo de cabeça. Mas cada departamento desse tem um líder e tem um vice, né? Então é normal que alguém se levante. Mas se você está ali, ó, com a sua vida pautada na palavra, Deus mostrará quem é quem. Então, Coré, nesse contexto, Moisés acusa Coré e os levitas de tentarem se tornar sacerdotes a qualquer custo, enquanto eles deveriam estar satisfeitos por já serem levitas. Deus disse a Moisés: sacerdócio é apenas para os descendentes de Arão e mais ninguém. Moisés sabia que somente Deus, em uma intervenção divina, poderia resolver aquela crise. Então Moisés disse que se nada acontecesse com os rebeldes, significaria que ele não era um líder enviado pelo Senhor. Mas se algo sobrenatural acontecesse, e a terra se abrisse para os rebeldes que foram tragados vivos para o abismo, então todo o povo saberia que Corá, Datã e Abirão tinham se levantado contra o próprio Deus. No livro de Atos, um grande mestre dos judeus, Gamaliel, se levanta para defender os apóstolos e dizem assim: deixem esses homens pregarem, porque se o que eles fazem, se o que eles pregam e se atitudes que eles tomam não estão na vontade de Deus, não vão durar muito tempo. O próprio Deus os consumirá de lá. Mas se o que eles fazem, as atitudes que eles tomam e o que eles falam está na vontade de Deus, se vocês se levantarem contra eles, não é contra eles que vocês se levantam, mas contra o próprio Deus. Mas contra o próprio Deus. E aí o texto vai dizer que imediatamente após Moisés ter falado essas coisas, a terra se abriu, engoliu aqueles homens, engoliu e matou Coré, Abirão, aleluia, juntamente com as suas casas. Abriu-se um buraco enorme e engoliu eles, engoliu casa, engoliu animal, engoliu família, engoliu objeto, engoliu tudo. Todos os bens foram engolidos. Corá e os seus familiares morreram diante da face do povo. Todos eles morreram. E os 250 levitas que caíram na conversinha de Corá para se levantar contra Moisés, aleluia, foram comidos pelo fogo. Moisés disse: os líderes acendem incenso, se os incenso queimar até o final, Deus é com vocês. Quando eles pegaram e foram acender o incenso, pegou fogo e matou todo mundo queimado. Quem já viu incenso pegar fogo? Incenso não pega fogo. Mas nesse dia Deus mostrou para o povo que é com quem Ele estabeleceu e que tem que colocar ordem para que seja feito segundo a sua vontade. Querido, diante do juízo de Deus derramado sobre Corá, Datã e Abião e os seus homens, os israelitas ficaram apavorados, ficaram com medo de também serem engolidos pela terra. Mas apesar dessa demonstração do juízo de Deus, os israelitas continuaram tumultuando e fazendo oposição contra Moisés e Arão. E aí foi necessário Arão fazer um teste para o povo que já estava contaminado com aqueles homens. A terra se abrir, engolir todo mundo, o incenso pegar e tocar fogo não foi suficiente. Arão disse: vou deixar a vara lá fora, pedaço de pau seco. Se florescer, vocês saberão que Deus é comigo. E aí a Bíblia fala sobre os descendentes de Corá, que eles eram porteiros no templo, mas a história se morreu aqui. E eu quero perguntar a você, qual é o caminho que você está seguindo? Fique de pé essa noite. Quero convidar os meninos da banda para cantar mais um louvor. E enquanto isso, eu quero que vocês reflitam. Que caminho
vocês estão seguindo? Que caminho vocês estão seguindo? Deus, essa noite, está falando com pessoas que saíram do caminho da verdade, do caminho da obediência, do caminho da submissão à sua palavra, e a igreja, para dizer aos que estão no caminho do erro e do engano, aos que estão no caminho de Caim, Balaão e Coré, essa noite é noite de mudança de atitude, é noite de mudança de comportamento, é noite de arrependimento, é noite de reconhecer quem Deus colocou para liderar, quem Deus estabeleceu, aleluia. Aqui tem pessoas até de outras igrejas, eu quero dizer para vocês: obedeçam aos vossos pastores. Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque eles hão de prestar contas a Deus no dia de juízo, a respeito das vossas almas, aleluia. Não vos dê trabalho, porque eles, aleluia, representarão vocês diante de Deus no grande dia do seu juízo. Igreja do Senhor, comece a refletir sobre aquilo que você tem criticado, sobre aquilo que você não tem concordado, sobre aquilo que você às vezes tem até falado mal da casa do Senhor, da liderança que Deus estabeleceu. E Deus está dizendo essa noite: eu coloquei ela lá, foi eu que eu coloquei ele lá, foi eu quem disse é missionária minha, foi eu quem disse o pastor é meu, foi eu quem disse ele foi o líder que eu escolhi. E ainda que você ache que não é o melhor, que não está sendo feito do melhor jeito, entenda uma coisa: obedeça, obedeça. Aleluia. Eu queria convidar aqui na frente você que lidera algum departamento. Eu queria convidar aqui na frente rápido, você que é líder ou vice-líder de algum departamento, vem aqui na frente, saia do seu lugar. Eu queria fazer algo que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Aleluia. Precisamos ter cuidado com a rebelião de Caim, de Balaão, de Coré. Ah, pastor, é porque eu não confio nele. É porque, pastor, é porque eu não acredito que ele pode fazer. Ah, pastor, porque eu acho que deveria ser assim. Eu entendo que você tem muitas coisas, mas se Deus quisesse fazer de acordo com o que você está dizendo, ele teria trazido você, colocado você, estabelecido você, mas não foi você. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece como ninguém conhece. Deus sabe muito bem quem a gente é. Deus sabe muito bem quem você é. E talvez se Ele tivesse permitido que fosse do seu jeito, não estaria a mesma coisa. Não estaria o mesmo jeito. Mas para cá um pouquinho. Pode apertar aqui. Apertar aqui. Aleluia. Fica de frente para a igreja, por favor. Para lá. Isso. Eu queria que vocês impusessem as mãos para cá. Irmã Sandra, enquanto nós vamos orar, eu queria que a senhora adorasse ao Senhor. Aleluia. Os outros microfones estão funcionando, né? A Thalita quiser subir, fica à vontade, viu? Aleluia. Aleluia. Tem pessoas se levantando contra quem Deus colocou para liderar. Tem pessoas se levantando contra alguém por não concordar. E Deus está dizendo: eu vou abrir a terra. Eu vou abrir a terra. Aleluia. Tome cuidado quando alguém chegar para você
para falar mal de algum líder da igreja do Senhor que não está em pecado, Deus abre a terra e engole vivo. Onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, em meio às ondas olharei. Se o mar descer, em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és graça cobre os meus temores, sua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar descer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és guia-me pra que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie. Toca, Senhor. As águas eu Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Senhor. leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Aleluia. Aleluia. Nós queremos agora, Senhor, declarar que todo levante de rebelião contra a tua igreja, todo levante de rebelião contra o teu povo não prosperará. Toda língua que se levantar em juízo nós a condenaremos, porque essa é a herança do servo do Senhor. Somente com os nossos olhos olharemos e contemplaremos a recompensa dos ímpios. Ó Deus, não é o nosso desejo que a terra se abra, aleluia, e engula ninguém, Senhor.
nós te suplicamos que o teu Espírito constranja com arrependimento aqueles que se levantam para se rebeliar contra a tua igreja. Mas se necessário for o teu juízo, descer. Oh Deus grande e santo, desce. Desce, porque tu sabes, Senhor, só uma intervenção divina. Só uma intervenção divina. Só uma intervenção divina. Coloca por terra, Senhor, coloca por terra. Apesar Aleluia. das feridas, Aleluia. apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Apesar